Olá, seja muito bem-vindo a mais um Não Só de Pão, o devocional da Paróquia Litoral Norte Catarinense. Continuamos estudando o livro de Lucas, ainda estamos no capítulo 6 e hoje nós queremos ver os versos 37 até 42. É um bloco de ensino de Jesus, onde então ele agora fala nesse pequeno trecho a respeito do julgamento que nós fazemos do nosso próximo. E Jesus condena então quem tem um espírito julgador. Mas a gente precisa entender o que Jesus quer dizer com isso. Quem tem esse espírito julgador? Eu percebo que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em entender o que Jesus quis dizer com não julguem, para a gente não julgar. O fato é que nós, o tempo todo, estamos julgando as coisas. E de um jeito que não é errado. Quando nós olhamos para a atitude de alguém, para o comportamento de uma pessoa, e quando a gente pensa, puxa, que legal, eu faria da mesma forma. Ou então quando a gente olha um comportamento e diz, bom, eu não agiria dessa forma, eu não faria desse jeito nesse momento. Nós estamos observando um comportamento e seja consciente ou inconscientemente, nós estamos julgando se a gente acha esse comportamento adequado ou não. Se nós também faríamos aquilo ou não. Toda vez que eu digo que alguém é referência para mim num determinado assunto, é porque eu estou julgando como próprio, como adequado a postura dessa pessoa nesse assunto, nesse momento. E se eu digo que eu considero alguém um mau exemplo, da mesma forma, é porque eu estou fazendo um julgamento das suas atitudes e eu não considero elas as mais adequadas. E isso é normal. Todo mundo faz isso o tempo todo. A proibição de julgar os outros não se refere a todo tipo de julgamento. Ou seja, quando os pais estão avaliando os filhos, quando educadores avaliam seus alunos, quando superiores avaliam subordinados, quando juízes julgam os réus. Todas essas coisas são necessárias, são julgamentos que são importantes e fazem parte da nossa construção da sociedade. No entanto, e é aqui que Jesus quer fazer esse ponto, existe uma diferença entre uma avaliação objetiva e um juízo que seja ofensivo e pessoal. E a gente precisa aprender a separar essas duas coisas. Uma avaliação objetiva de uma situação é uma coisa, um juízo ofensivo e pessoal é outra. E é acerca desse segundo tipo de julgamento, então, que Jesus está falando contra no seu sermão, na sua palavra para os seus discípulos. Como nós fazemos, então, para não ser alguém desse segundo jeito, que julga de forma ofensiva e pessoal? Bom, como é inevitável que a gente internamente julgue, nesse sentido de avaliar as posturas, as decisões dos outros, a gente deve sempre buscar analisar e responder para a gente mesmo. Qual é o motivo que está me levando, me impelindo a julgar o nosso próximo? Será que o meu julgamento, a minha opinião, vai permitir ajudar essa pessoa a construir algo na vida do outro, ou apenas vai lançar lenha na fogueira? É algo construtivo ou algo destrutivo? E muitas vezes, mesmo que seja construtivo, mesmo se eu estiver apenas buscando bem, cabe a gente se perguntar, será que é oportuno eu expressar a minha opinião? Será que a pessoa quer ajuda e quer a minha opinião? Será que eu tenho proximidade, intimidade para conversar com ela sobre isso? Além disso, nós vamos estar olhando e julgando a situação de fora, porque nós não somos nós que estamos vivendo o que o outro está vivendo. Não conhecemos tudo o que se passa, todos os detalhes. Por isso, a nossa forma de perceber as coisas também é limitada. Assim, se a gente tiver a liberdade de conversar, talvez a pessoa peça e a gente possa dar a nossa opinião. Mas nós nunca devemos forçá-la na vida da outra pessoa, o nosso julgamento, a nossa forma de entender. Todo julgamento que nós fazemos, em que nós nos apresentamos como melhores em comparação ao outro, que vem com arrogância,
a gente está então adotando a forma de julgar que Jesus condena. Toda reclamação que é feita sem amor, a gente pode talvez reclamar, mas quando a gente faz sem amor, é julgamento que Jesus condena. Toda crítica que vem de cima para baixo, do nariz empinado, se achando melhor. Todo julgamento que visa apenas prejudicar e rebaixar o outro. Toda crítica que procura um brilho próprio, que precisa ter sempre razão e que humilha quem pensa de outra maneira. É esse o espírito condenador que Jesus convida os seus discípulos a abandonar. E ele nos ensina que quem pratica então a misericórdia experimentará a mesma medida de misericórdia divina. Quem não é condenador, mas misericordioso, também experimentará a misericórdia de Deus. Da mesma forma que os discípulos se relacionam com seus semelhantes, assim Deus também agirá com relação a eles. E é interessante que Jesus finaliza contando outra pequena parábola de um tolo que procura tirar o cisco do olho do irmão, quando ele não percebe que tem uma trave diante da sua vista. E quando Jesus conta essa parábola, ele está esclarecendo para os seus discípulos como é tolo e como é impossível que alguém que pessoalmente carrega muitas carências, muitas deficiências de caráter na sua vida de fé, tente corrigir alguém outro que sofre de um mal menor. Gente querida, se nós formos sinceros, nós vamos ter que reconhecer que nós somos pessoas que ainda têm problema de caráter. Nós também temos os nossos ciscos, as nossas traves que nós precisamos retirar dos nossos olhos. E nós muitas vezes somos mais enfáticos com o outro do que com a gente mesmo. Jesus está ensinando que um discípulo deve ser juiz severo para consigo mesmo, mas tem que ser mais moderado com o próximo. A gente tem que cobrar sempre mais de nós mesmos do que do nosso irmão. Trata-se de uma exortação para os discípulos de manterem um olhar alerta sobre a sua própria conduta de vida. Foque na sua conduta de vida, ao invés de ficar julgando e condenando o outro. O empenho que a gente tem de criticar e corrigir os outros sem amor, por causa de pequenos erros que talvez eles cometem, é completamente equivocado quando a gente ignora os nossos próprios defeitos e falhas, que também existem. Nisso nós então somos chamados a não julgar. Que Jesus possa nos ajudar a assumir essa postura de não julgamento, de não condenação, mas de misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe.